Olá, pessoal, passando aí hoje nesse domingão para a gente meditar o Santo Evangelho, né? Esse sétimo domingo do tempo comum. Hoje o Evangelho meditar será o Evangelho de São Mateus, seu capítulo 5, versículo do 38 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Pessoal, que sublime beleza moral da nossa nova lei. Os preceitos morais da antiga lei, nosso Senhor vai acrescentar exigências muito mais profundas, elevadas e radicais. Ora, no Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha ocupa 3 capítulos inteiros, do quinto ao sétimo. E a Santa Igreja, de tal forma, valoriza esta pregação do Divino Mestre, que lhe destinou 6 domingos consecutivos do presente ciclo litúrgico, a fim de nos permitir considerá-la com maior profundidade e proveito espiritual. E, assim, em domingos anteriores, nós pudemos admirar a beleza das 8 bem-aventuranças, recebemos o convite de sermos sal e luz para o mundo e consideramos as palavras de Jesus sobre o pleno cumprimento da lei que ele veio dar à lei de Moisés. Ora, no próximo domingo, nós veremos a impossibilidade de se servir ao mesmo tempo a Deus e às riquezas, né? E por fim, no 9º domingo, Nosso Senhor nos alertará sobre o risco de se construir a casa, né, sobre a areia. Mas é nesse evangelho de hoje, né, do sétimo domingo do tempo comum, que se encontra o cerne de todo o sermão da montanha, o qual nos indica a via segura para atingirmos a santidade, pois no final termina: sede perfeito, como o Pai Celeste é perfeito, exatamente como termina a primeira leitura de hoje. Não é isso? Para quem acompanha, né? Levíticos 19, do 1 ao 18. Não é verdade? Então, diante desse apelo à santidade, né, a gente tem que voltar lá no paraíso terrestre com Adão e Eva. Eles possuem as graças santificantes, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, e com os quais participavam intrínseca e formalmente da divina vida. Gozavam ademais de um equilíbrio interno perfeito e não tinha apetência alguma desregrada.
porque em virtude do dom preternatural, é isso? De integridade, suas potências inferiores estavam submetidas à razão, e esta a Deus. Ao pecar, eles então, ao fazer amizade com a serpente, a desobedecer, a pecar, então eles perderam, e com eles toda a humanidade, esse feliz estado de justiça original. E aí, quando Deus vai passear na brisa da tarde, ele já não vem com o seu amigo, mas sentem medo, esconde atrás do arbusto e tem medo de Deus. Agora vê Deus como seu inimigo. Por quê? Porque deixaram de ver a serpente com a sua inimiga. Ora, nós temos também o detalhe desse evangelho. Nosso Senhor modificou completamente, né, um sistema cruel e egoísta de encarar o relacionamento humano, colocando o ser humano como nosso inimigo. O próximo, às vezes depende da hora do dia, é de fato o nosso inimigo. Então, nós temos a lei de Talião. Esse é aquele Código Hammurabi lá da Babilônia, né? Escrito por volta de 1750 a.C. E depois incorporado ao direito romano, né? Então é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é verdade? Então, é a lei de que você quer fazer justiça com as próprias mãos, não é isso? De modo que a gente vai colocando, né, o ser humano como nosso inimigo. Primeiro coloca-se Deus como inimigo, primeiro coloca-se a serpente como amiga, depois Deus como inimigo, consequência, o próximo como inimigo. E a gente vai caindo numa cilada egoísta, não é verdade? Então nós temos primeiro desapego dos bens materiais. Se alguém quiser abrir um processo e tomar tua túnica, dá-lhe também um manto. Não é isso? Então, na Epístola de São Paulo, apóstolo Timóteo, ele coloca, não é verdade? Coloca o seguinte: entrou-de na casa de Carpo, segundo Timóteo 4,13. Então, naquele tempo era muito comum a posse de várias túnicas, mas só um ou dois mantos. Esse último era reputado indispensável, era um traje por excelência, né, mais valioso que a túnica. Com efeito, né, nós vemos a preocupação de São Paulo em pedir a Timóteo, em uma de suas epístolas, a capa que havia deixado em Troade, na casa de Carpo. E segundo a lei judaica, quem tomava o manto do próximo como penhor de empréstimo não podia retê-lo até o dia seguinte e estava obrigado a devolvê-lo antes do pôr do sol, porque usava aquilo para, né, às vezes servir como cobertor, mesmo como proteção do corpo. Então, nós temos aí Jesus já nos combatendo, né, principalmente sobre os bens materiais. E coloca, assim, ao dizer que entreguemos também o manto, a quem nos quiser tomar a túnica, Nosso Senhor nos recomenda o mais completo desapego dos bens terrenos e, e que nossas almas estejam livres de qualquer volúpia de posse. Sejamos sempre leves para subir aos céus, pela graça de Deus. E com isso também nós temos o combate ao egoísmo. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha com ele 2. Então, às vezes, soldados romanos ou os próprios funcionários do governo requisitavam a ajuda de alguém para lhe servir de guia ou para o trabalho, como aconteceu com Simão Cirene. É isso, Lucas 23:26. Voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para que carregasse atrás de Jesus. Naturalmente, quando um imprevisto semelhante ocorria, muitos se queixavam e até recusavam em atender o pedido. Para nos ensinar o valor da caridade, nosso Senhor coloca: caminhe 2 quilômetros com ele. Se ele pedir um, caminhe 2. A largueza da nova lei, a largueza do amor, que sempre tem o dom de servir.
Não é isso? Também o valor da generosidade. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Não é isso? Então, no Antigo Testamento, nós encontramos vários elogios a quem empresta. Nós temos lá o Salmo 36, do 25 ao 26. Jamais viu o justo abandonado, nem seus filhos mendigar o pão. Todos os dias empresta misericordiosamente e abençoada é a sua posteridade. Ou no Salmo 111, 5. Feliz o homem que se compadece e empresta. Jesus, ao lembrar seus ouvintes esta verdade, demonstra que de fato não veio para abolir a lei e os profetas, mas para lhe dar pleno cumprimento. Isso é maravilhoso para nós, sermos generosos. Por quê? Porque primeiro Deus foi generoso, nos amou, foi muito generoso, nos amou quando éramos seus inimigos. Então, dessa generosidade, desse perdão, dessa salvação que nos concedeu, então então brota do nosso coração essa generosidade de amar o próximo, de amar a Deus acima e sobre todas as coisas. Então isso é maravilhoso. Então é o preceito do amor universal. Vós ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, tá lá em Levítico, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, em toda a tua alma e com todas as tuas forças. Também Deuteronômio, teu próximo a ti mesmo, Levítico 19, 18. Então, conheciam os judeus perfeitamente o preceito do amor universal. Todavia, consideravam como próximo apenas os seus compatriotas. Enquanto que os gentios, os pagãos, eram tidos como inimigos, merecedores de desprezo e ódio. Nosso Senhor, verdadeiro legislador, vai retirar as interpretações falseadas da lei de Moisés, que alteravam e empobreciam, para dar nova plenitude aos mandamentos e ensinamentos antigos. Como já tivemos ocasião de comentar, né, ao confrontar a expressão vós ouvistes, com a afirmação eu vos digo, do versículo seguinte, ou seja, ele mostra quão vazia é a contraposição ao evangelho, a moral das exterioridades criadas pelos fariseus. Por isso, falando em primeira pessoa, ele realmente ensinava com quem tinha autoridade e não como os escribas, conforme São Mateus 7, 29. Então, nós temos esse dizer. Então, eu vos digo, amai vosso inimigo e rezai por aqueles que vos perseguem. Que bacana. Se queremos ser filho de Deus, precisamos ter uma completa isenção de ânimo em relação aos inimigos e rezar por eles. A glória de Deus exige que procuremos fazer o possível para a conversão de todos, imitando o exemplo que Jesus nos deu no alto da cruz. Que o bom Deus nos ajude nessa missão. Deus abençoe você para que aí, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista, né, lá no Salmo 102.